Quer a oração seja privada ou comunitária, a ideia de que todas as pessoas têm uma relação pessoal com Deus está no centro da mensagem corânica e na crença dos muçulmanos sunitas. E os sunitas são a maioria, cerca de 85% da população muçulmana mundial. Mas o Deus que adoram não pode ser descrito pela linguagem humana ou representado por qualquer forma de arte. Seria considerado idolatria. No entanto, por vezes o coração humano anseia por uma fé que se possa tocar e sentir. Por representação, por música, por celebração, por grandes histórias de sacrifício, dor, martírio e redenção. E por alguém a quem rezar, cuja forma seja humana. O Islão xiita tem resposta a estas necessidades. E aqui no Irão a população é maioritariamente xiita. Na cidade sagrada de Qom tem lugar uma celebração simbólica do assassínio de Ali, o enteado do profeta. Os xiitas acreditam que Ali e os seus descendentes, os imãs, foram escolhidos por Deus para liderar a comunidade islâmica. Mas ao longo das gerações, um imã após outro foi assassinado. A cidade iraniana de Mashhad, construída em torno do magnífico templo dedicado ao imã Al-Reza, o oitavo imã, envenenado no ano 818. Quando atravessam a rua, as pessoas param para prestar homenagem à memória sagrada deste santo desaparecido. Os peregrinos xiitas vêm em todo o mundo até Mashhad com presentes e doações e para rezarem ao imã Al-Reza, da mesma forma que católicos e cristãos ortodoxos rezam aos seus santos em busca de ajuda, direção espiritual e milagres para doenças. Se o nosso coração estiver destroçado e se trouxermos os nossos problemas até ao imã Reza, ele ouvirá as nossas preces. Ele consegue sarar o nosso coração e animar o nosso espírito. Mas o Corão é muito claro quando afirma que as nossas orações devem ser dirigidas apenas a Deus. Quando queremos chegar a Deus, temos de falar primeiro com os imãs, para que eles possam mediar o nosso contacto. Se o fizermos desta forma, Deus dará uma resposta mais rápida ao nosso pedido. Pelo menos é assim que nos explicam. São sentimentos como este que enraivecem os sunitas. Quando os muçulmanos rezam nos túmulos dos santos, estão a pôr em causa um princípio restrito do Islão. O Corão diz claramente que é pecado. O imã Reza era um grande homem, mas morreu. Os mortos não podem ajudar-nos. Só Deus é imortal. Eu não digo que vou ter com o imã Reza para que ele resolva os meus problemas. Eu digo que tenho um pedido para Deus, mas a minha posição não é alta o suficiente e por isso coloco o imã Reza como intermediário para que ele, que é muito querido por Deus, lhe peça misericórdia por mim. O grande Ayatollah fala-nos a partir dos seus aposentos no coração da cidade iraniana de Qom. Aqui é particularmente visível como as diferenças entre xiitas e sunitas fazem eco da divisão entre católicos e protestantes, a veneração dos santos, com os seus grandes ayatollahs e os seus ayatollahs menos importantes, os seus jurisconsultos e mulás, os seus seminários e mesquitas. A cidade sagrada de Qom, em muitos aspectos, é o Vaticano dos xiitas. Os fiéis vêm aqui pagar o seu tributo e procurar respostas para questões que não conseguem resolver através da sua leitura do Corão. E o grande Ayatollah Sanei está pronto para receber a cota diária de petições escritas. O primeiro é uma questão matrimonial.
O marido assumiu o casamento com conhecimento da sua infertilidade e incapacidade de ter filhos. Se a sua mulher soubesse da sua condição, não teria havido casamento. Considerando esta questão, será que ela pode anular o casamento e pedir o divórcio? Sim, ela pode anular o casamento. A infertilidade não é por si só impeditiva do casamento. Mas este é um caso de logro, porque o contrato de casamento foi baseado na assunção de que ambos eram saudáveis. É aplicado o mesmo princípio quando a virgindade está em causa. É isso mesmo, não concorda comigo, Sr. Ai? Mas o Sr. Ai questiona se será justo assumir o caso como logro. Do seu ponto de vista, o caso pode ter sido descoberto depois do casamento. Mas o grande Ayatollah discorda. Ele ocultou a sua condição. Para mim é evidente, estamos perante um caso de logro. O Corão é contra qualquer forma de mediação. No capítulo 9, versículo 31, diz claramente, quando se refere aos judeus e aos cristãos, que um dos seus problemas foi o facto de tratarem os seus rabis, monges e padres como senhores, semelhantes a Deus. Nós não necessitamos de intermediários, não precisamos de intercessores. Tu e eu temos o direito absoluto de rezar e de estar em contacto com o Divino. Xiitas e sunitas, ambos reclamam o direito divino de liderar a comunidade islâmica, mas estão absolutamente divididos na sua relação com Deus e com o Corão. A causa de 1500 anos de conflitos sangrentos, onde a minoria xiita tinha sido constantemente dominada. Estes rapazes choram por Ali, o mártir fundador da sua fé, e por uma longa história de massacres, em que xiitas morreram aos milhares nas mãos de sunitas. E, no entanto, há um importante movimento que ultrapassa estas divisões, contendo elementos de ambas as fações. São os sufis. Centenas de milhares de muçulmanos são sufis que acreditam que o Corão fala diretamente aos seus corações. O Corão é muito simples. Deus não o fez muito complicado. São as nossas histórias do dia a dia. Não precisamos de académicos para o compreendermos. Vejam, os indianos na Índia não falam árabe. Vejam, os turcos não falam árabe. Os persas não falam árabe. Memorizam o Corão. E assim que o memorizam, compreendem-no. Entra nos seus corações sem tradução. À semelhança dos sunitas, os sufis acreditam que a sua relação com Deus é direta. Mas, acima de tudo, é uma relação de amor. Dizemos Allah e somos inundados por aquele sentimento, aquela paixão, amor. Estamos ligados àqueles que amamos. Temos de gravar o nome de Deus no coração como se o gravássemos na pedra. Mas não podemos gravar o nome de Deus a ferro e fogo. Gravamo-lo repetindo sempre o seu nome. Por isso dizemos Allah. Tem de ser dito com o coração. Não podem ser apenas palavras da boca para fora. Em Istambul, entre os sufis Meslevi, a paixão e o amor pelo divino são expressos através da música e da dança. É um ritual cheio de simbolismo, com 700 anos de idade. Os mantos negros representam a sepultura, os longos chapéus castanhos, o túmulo de pedra. E a dança propriamente dita, que se vai tornando cada vez mais rápida, representa uma viagem mística de aprofundamento do amor
e enfraquecimento do ego, à medida que o fiel se aproxima cada vez mais do divino. Alguns sufis acreditam que esta dança está representada no Corão pelos padrões centrífugos que surgem em muitas das primeiras versões do texto e está diretamente relacionada com um dos rituais